aproveitando esse gancho do Dia do Trabalhador, do Dia do Trabalho, 1º de maio. É por isso que a gente já está na linha com mais um convidado aqui do Conexão para conversar com a gente. É o advogado da Souza, Berger, Simões e Plastina Advogados, Dr. Renato Simões da Cunha. Muito boa tarde. Boa tarde, Leandro. Finalmente agora conseguimos estabilizar a conexão aqui. Agora sim a ligação fechou. Obrigado pela atenção do senhor, contato aqui com Conexão, porque a gente está falando, aproveitando o gancho do Dia do Trabalho, para falar da responsabilidade de a gente manter a saúde do trabalhador. E o senhor tem lidado bastante na área de atuação do escritório, da parte que toca ao empregador, às empresas. Como é que a gente está avançando nesse processo de manter esse trabalhador com saúde, garantindo para ele os equipamentos e os cuidados necessários? Eu acho assim, Leandro, acho que até em continuação ao que disse o médico do trabalho há pouco na Conexão Band, tá? Existem realmente problemas, existe um índice alto de doenças profissionais, acidentes de trabalho, mas também houve grandes melhoras. Uhum. Eu acho que está havendo investimentos também na parte de segurança, na parte de equipamentos por parte das empresas, tá? E também é interessante a gente separar duas situações, tá? Uma são as doenças profissionais ou doenças ocupacionais, que são consideradas aquelas doenças típicas, que são doenças que são peculiares a determinadas atividades, que em virtude da atividade, elas já estão características de um determinado setor. A gente pode citar, por exemplo, quem trabalha com pó de sílica, que em alguns casos pode gerar pneumoconiose. Isso seria considerado uma doença ocupacional típica, tá? Que isso, o nexo já está estabelecido, a responsabilidade é inerente à questão. E um outro lado, que eu acho que aí também tem se evoluído muito, são as denominadas doenças do trabalho, ou doenças atípicas, que pegam uma gama de doenças bem maiores. E, na realidade, aí são doenças que o médico colocou da questão ergonômica. Por exemplo, uma pessoa que senta numa cadeira inadequada, num posto de trabalho inadequado, isso pode ocorrer em qualquer atividade, seja balconista, seja um bancário, e essa atividade aí, se não houver uma preparação ergonômica, por exemplo, própria, isso pode gerar uma doença do trabalho. E aí seria uma doença geral, não está vinculada diretamente à atividade da empresa, e sim como o empregado, o ambiente de trabalho está desenvolvido. Em relação às melhorias, tá? O que acontece? Eu acho que isso está vendo até um esforço conjunto do próprio Estado, tá? Do próprio Ministério do Trabalho também, até a questão previdenciária começou a cobrar cobrar mais do INSS das empresas que têm um índice de acidente, doenças maior. Então, isso também reforçou a intenção em investir em segurança do trabalho. Da mesma forma, os tribunais também, os valores das indenizações atualmente não são baixos, na hipótese de ser constatada a culpa da empresa numa doença ou no acidente, o que tem feito também reforçado o trabalho preventivo. E como não só nesse setor, como em muitos outros, o trabalho preventivo é bem mais econômico, é bem mais inteligente e é bem mais eficaz. Claro. Trabalha na origem do problema, então isso tem trazido bons resultados. Ainda tem um longo caminho a se percorrer, mas eu acho que tem melhorado muito. Pois é, e só falando da importância desse aspecto que é a prevenção. A prevenção ela começa a entrar também já na rotina também de trabalhadores e das empresas para evitar justamente o ponto que é o ponto onde quando chega já não se pode fazer tudo, não se tem tantas opções, né? Exatamente. Na verdade, uma empresa hoje em dia, mais do que nunca, tá? É importantíssimo fazer um exame admissional, não simplesmente um exame de prático ou apenas formal. E sim um exame admissional, quando está contratando uma pessoa, mais criterioso, para levantar o histórico médico desse futuro empregado, as condições que ele tem de trabalho, para evitar que ele vá trabalhar vai assumir um posto de trabalho inadequado para suas condições físicas, que vai gerar efetivamente ou a doença ou o agravamento da doença. Então essa análise preliminar é fundamental. E na realidade, tá, uma coisa que seria muito importante, e aí esse é um ponto que ainda precisa
caminhar muito, tá? É ter o cuidado de fazer uma análise mais global da empresa, tá? Os postos de trabalho, no sentido de do que é necessário, o que é importante em termos de ergonomia, em termos de segurança, em termos de equipamento de proteção individual, em termos de equipamento de proteção coletivo. Às vezes, a falta dessa análise mais criteriosa gera acidentes, gera doenças no futuro. Então um exame mais criterioso na parte de admissão, bem como os postos de trabalho, uma análise individualizada de cada um dos postos, vai resolver muito, vai diminuir muito a incidência, vai diminuir muito os afastamentos. E, na realidade, o que acontece? Além desse trabalho preventivo, além de ajudar a diminuir os riscos trabalhistas, o risco de uma indenização, o risco de uma morte, de um acidente mais grave, também ajuda a empresa como um todo, na realidade. O ambiente de trabalho melhora, a qualidade de trabalho melhora e diminui os afastamentos. É um problema também crescente, que os empresários acabam se afastando muito, cai a produção. Então, na realidade, tem benefícios, inclusive financeiros. Além da prevenção, além da observância da legislação, tem inclusive benefícios financeiros em se trabalhar antes que o problema surge. Claro, e também aquela questão da instalação daqueles equipamentos de proteção coletiva também, é uma outra observação também que pode ser feita, né? Isso, na realidade, o que acontece? O equipamento de proteção individual é aquele que o empregado usa. Digamos, tem que haver uma fiscalização em cima dele, um treinamento para ele usar corretamente isso, mas também é importante um compromisso do próprio empregado em utilizar corretamente esse equipamento de proteção individual. O EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, já é um equipamento que é voltado para o todo, digamos, de uma fábrica, para diminuir o ruído da fábrica, para melhorar a qualidade de ar da fábrica. Então, na realidade, ele é implementado, e o ideal é que se tenha mais equipamentos de proteção coletiva, porque ele melhora o ambiente do trabalho como um todo. Não só o indivíduo. O todo é beneficiado, independente do setor. Claro. Quanto mais a gente puder ter equipamento de proteção coletiva, melhor. Sem dúvida. Bom, 4 horas 48 minutos, 21 graus a temperatura, 22 graus, tempo nublado aqui no Morro Santo Antônio. A gente conversou com o doutor advogado Renato Simões da Cunha, é advogado da área empresarial, é da Souza, Berger Simões e Plastina Advogados. Doutor Renato, mais uma vez, obrigado pela atenção do senhor e um bom resto de feriado. Eu que agradeço, Leandro. Tudo de bom e boa sorte na Conexão Band. Obrigado.